Olá, está começando mais um Conexão Poder, hoje com uma live com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, que já está conosco aqui para participar do Conexão Poder. Cristiano, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, independente da hora que as pessoas vão estar nos assistindo esse papo, que está ao vivo também pelo Conexão Poder no YouTube e pelo nosso canal do Instagram. Tudo bem, Cristiano? Bom dia, tudo bem, Anderson? Estamos aí, né, na luta, né, do futebol. O futebol é um negócio que é muito dinâmico, muito intenso, né, e à disposição aí para a gente bater um papo. Cristiano, você é um cara bastante experiente no futebol. Eu acompanho a história do Cuiabá desde que vocês compraram o clube, saíram lá de baixo e chegaram aonde chegaram hoje no futebol brasileiro. O Cuiabá hoje tem um nome respeitado lá fora e o Cuiabá ajudou muito para que a gente tivesse esse respeito. Por essa sua experiência toda, eu quero entrar num assunto com você que talvez não seja assim muito do Cuiabá, mas uma preocupação que eu tenho visto com essas casas, não com as casas de aposta, né, mas com essas vendas de resultados no mundo inteiro. Você que está à frente de um clube de futebol, que esteve na Série A recentemente, agora está na Série B, vocês se preocupam com isso? É motivo de preocupação ou não? Eu acho, né? Eu acho que é um motivo, é uma preocupação que não deveria ser só do futebol, né? Acho que é um problema social que está aumentando muito, né? A gente tem relatos aí de pessoas que estão deixando de comprar comida para apostar. E o futebol, que é uma paixão mundial, né? Não é uma paixão só nacional. O futebol é um esporte que no mundo inteiro gosta. Ele está sofrendo interferência disso, né? A gente tem visto jogadores aí consagrados, né? Jogadores aí financeiramente resolvidos, né? Financeiramente resolvidos, se envolvendo com manipulação de resultado, com né? Beneficiar amigo, beneficiar parente para poder em apostas. Então, acho que é um problema grande, né? É algo ainda que eu acho que as piores consequências vão vir, né? O Cuiabá é um clube que desde 2022, né, nós não temos patrocinadores de casa de aposta, não é por uma proibição interna do clube, é por questões comerciais mesmo, os valores que a gente pede para esse tipo de empresa são altos, né, e assim, né, eu vejo como um problema enorme, né, que vai ainda estar, as consequências ainda estão no início, e que se ele não for bem observado pelo governo, né, pelo governo federal principalmente, eu acho que a gente vai, que os problemas, não só dentro do futebol, mas sociais, eles vão aumentar muito. Agora, você falou dessa preocupação aí. Tem como impedir isso? Ou, por exemplo, algumas casas de apostas elas já estão emitindo comunicados à própria CBF quando há um resultado muito comum nas apostas feitas. Mas dentro dos clubes tem como tentar ou impedir isso, não? Eu acho que não tem necessidade de falar para o jogador, né? Todo mundo já sabe, né? O jogador eles veem o que acontece. Nós temos um caso dentro do Cuiabá que é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, lateral direito, que ficou 600 dias sem poder jogar, né? Ele tá jogando, cumpriu a pena dele no início desse ano, voltou a jogar, né, pelo Cuiabá. Então a gente tem um exemplo dentro de casa, a gente está vendo aí exemplos de jogadores, né, sendo investigados, como o Bruno Henrique, o Paquetá. Então acho que se eu precisar falar para um jogador profissional que ganha um salário muito acima da média da população brasileira, o que é certo e o que é errado, né, eu acho que eles têm que ter essa consciência. Muito bem. Hoje é quinta-feira, o Cuiabá amanheceu essa quinta-feira, dia 17, na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Pode perder essa liderança pela rodada que se completa nessa quinta-feira, dia 17, mas você classifica como um bom início de Série B? O campeonato de pontos corridos, Anderson, é um campeonato longo, são 38 rodadas, né? É um campeonato que ele tem altos e baixos, né, dentro da competição, que você oscila muito a sua performance, né? São várias coisas que influenciam no resultado, que influenciam no rendimento do atleta. Né? A gente começou bem, sim, né? Uma vitória fora de casa, um empate contra o Avaí aqui, que a gente podíamos ter ganhado, né? Uma vitória importante contra o Atlético Paranaense,
mas é só o início, né? A gente precisa manter o foco. Nós estamos passando por uma transição de divisão. A gente nunca tinha passado por uma transição de cima para baixo, sempre de baixo para cima, né? E você fazer essa transição não é fácil. Você tem que readaptar o clube, você tem que administrar muito bem as finanças com muito menos dinheiro, né? Então, assim, a gente tem passado ainda por essa adaptação. Um treinador que não tem nem 2 meses de clube ainda, o Guto Ferreira chegou a menos de 2 meses no Cuiabá, né? A gente tem um campeonato estadual que não nos exige muito, né? E aí a gente não consegue levar o nível competitivo dos nossos atletas, tanto dentro de campo quanto mental, né? Algo que você precisa estar estimulando esses atletas e você não consegue estimular. O que estimula eles são os adversários, né? Então, assim, eu acho que o trabalho está começando ainda e a gente precisa manter o pezinho no chão e a consciência de que o que esses 3 jogos é passado e focar nos 35 jogos que faltam ainda. Em anos anteriores, classificava assim, né? O Cuiabá foi campeão mato-grossense, mas o Campeonato Mato-Grossense não é parâmetro nem para a Série A, nem para a Série B. Esse ano o Cuiabá não foi campeão mato-grossense, mas a gente pode dizer que começou a Série B com o pé direito. Então, para aqueles que falavam que o Campeonato Mato-Grossense nunca foi parâmetro para quem disputa uma Série A ou uma Série B, esse discurso esse ano você classifica como diferente, então? Mas justamente por isso que eu concordo com isso que a imprensa fala, entendeu? Não dá para a gente tirar como, se você tem um insucesso ou um sucesso dentro do campeonato estadual, não dá para você tirar como referência o Campeonato Brasileiro, né? A maioria das equipes que estão jogando contra o Cuiabá na Série B, eles vêm de um ritmo de competição muito acima do nosso, né? Você pega os clubes de Goiás, um campeonato muito mais forte que o nosso, você pega os clubes do Paraná, que são 3 clubes no Paraná, também um campeonato fortíssimo, né, que foi vencido pelo Operário de Ponta Grossa, Coritiba, Atlético Paranaense, nem chegaram na final do Campeonato Paranaense. Então, assim, o Primavera foi campeão estadual com méritos, merecido, um trabalho muito interessante, né, que eu espero que continue da forma que começou, né, mas nós, né, a gente deu aquela sopa, né, aquela famosa falta de atenção, falta de concentração, falta de vontade, né, e acabamos tendo o resultado que tivemos. Então, assim, a gente já tem uma experiência boa em relação a isso, né, Anderson, de não se basear pelo nosso desempenho. Como eu disse, é um campeonato de 38 rodadas, longo, difícil, equilibrado, né, que são muitas coisas que acontecem dentro do dia a dia de um clube de futebol que interferem, que podem interferir nos resultados. Bom, naquela derrota do Campeonato Mato-Grossense, a perda do título, você usou a palavra identidade numa entrevista pós-jogo que estaria faltando por parte de alguns jogadores. Você acha que está conseguindo ser resolvido isso dentro do clube? Eu acho que retornamos, né, Anderson? Eu acho que ele está tentando retornar uma identidade de um clube com fome, de crescer, de ganhar, né, de criar, alcançar o seu espaço dentro de um cenário nacional que a gente joga contra equipes que têm mais de 100 anos. Eu acho que a gente sofreu em 2024 as consequências do sucesso de 2023. 2023 foi o melhor ano da história do Cuiabá. A gente fez um campeonato brasileiro da Série A muito bom, terminamos em 11º lugar, né? A gente conseguiu ganhar jogos de equipes, né? Ganhamos do Flamengo em Cuiabá de 3-0, do Santos, do Fluminense, né? Fizemos jogos memoráveis dentro da Arena Pantanal, que a gente acabou pagando um pouco desse pato no ano passado, né? E não é fácil, né, você conseguir mudar a direção de um clube. São atletas com contratos altos, com salários altos, e que você não consegue fazer essas mudanças do dia para a noite, né? São mudanças que custam, né, que levam um tempo para você fazer, e eu acho que a gente está recuperando nessa mudança grande no elenco que a gente fez de 2024 para 2025, né, a chegada de muitos jogadores novos, né, jogadores com muita fome, né? Eu acho que uma mudança de pensamento dos jogadores que já estavam aqui, né, que está acontecendo. Eu acho que a gente vai, sim, conseguir retomar essa identidade do Cuiabá, de um clube que luta, que batalha, que não desiste, que dá muito trabalho para quem vem jogar contra a gente aqui, fora daqui, né? Isso aí que a gente precisa resgatar. Bom, por falar nessa saída, ida e vinda de jogadores,
o Cuiabá fez alguns negócios que não teria recebido por esses negócios. Vendeu jogadores e não recebeu o dinheiro. Um desses casos é o Daverson. Isso já está resolvido, Cristiano, ou ainda não? Não. Ainda permanece nessas dívidas. Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, tem dívidas, né, com o Cuiabá. E isso aí eu vejo o cenário do futebol brasileiro ainda bem preocupante, né? Eu acho que a gente vai ter um aumento aí das dívidas entre os clubes alto nos próximos, esse ano que vem, né? Isso aí é um dos problemas, né, desse nosso negócio. A busca por patrocínios, agora vindo para a Série B, um patrocínio master, está difícil de conseguir? Vocês não conseguiram renovar com a Drebor? Como é que está essa história? Não está difícil, a gente tem negociações em andamento. Hoje, né, nós temos grandes empresas que patrocinam o Cuiabá, né? A gente tem o Sicredi, né, que é uma das maiores empresas do estado de Mato Grosso. Nós temos a Agroamazônia também, que é uma das maiores empresas do estado de Mato Grosso. Nós temos um patrocínio também do governo do estado, né? E nós recebemos bons valores dessas empresas, né? O Cuiabá, para quem não sabe, é a 21ª marca mais valorizada do futebol, né? A gente está entre marcas centenárias, né, que tem menos valor do que a marca do Cuiabá hoje dentro do futebol brasileiro. Então a gente não vai colocar qualquer empresa na nossa camiseta, né? A gente tem escolhido isso, né, com calma. Nós precisamos valorizar essas empresas que já estão conosco há muito tempo, né, que acreditam no Cuiabá. O Sicredi, por exemplo, desde 2015, a Agroamazônia desde 2021, né? O governo do estado também já é o 4º ano. Então a gente precisa escolher bem uma empresa que esteja, né, no nível dessas que já estão na nossa camisa. Bom, Cristiano, a gente está vendo agora que a Federação Mato Grossense de Futebol deve ter eleições agora no finalzinho do mês. Como é que é essa movimentação para as equipes? A gente viu a eleição da CBF, volta muito tumulto, Ronaldo Fenômeno seria um dos candidatos, não foi. Aí teve aquele tumulto dizendo que a CBF acabou reajustando os salários de presidentes de federação para conseguir voto. Isso realmente existe, Cristiano? Toda essa história ou é mito? Não sei. Eu acho que tem que perguntar para quem supostamente recebe esse dinheiro, né? Eu não posso te dizer. Eu acho que o problema do futebol brasileiro não está concentrado na CBF. O problema do futebol brasileiro está concentrado nos clubes. Os clubes são administrados por pessoas que não são donas dos clubes. São administrados por administradores temporários, que normalmente ficam nos clubes por 3 anos. Não tem responsabilidade nenhuma com o futuro dos clubes. Tem responsabilidade só com o presente, que eles querem ganhar tudo a qualquer custo. E aí eles endividam os clubes, e os clubes cada dia mais fracos, cada dia mais vulneráveis, ficam, né, dependendo cada vez mais de atleta, dependendo cada vez mais de empresário. E a CBF é uma instituição privada, né, é uma instituição organizada, né? O Edinaldo Rodrigues conseguiu a reeleição dele porque ele trabalhou para isso, né? Não foi um milagre que aconteceu, né? Ele vem trabalhando há muito tempo, né? Ele vem fazendo um bom trabalho. Ele deu a liberdade para os clubes brasileiros criarem a liga, entendeu? E os clubes precisam criar a liga. A partir do momento que essa liga for criada, a partir do momento que o amadorismo do futebol brasileiro acabar, que esses clubes que não têm dono passarem a ter dono, a partir do momento que a gente sentar numa mesa em que tenham donos, em que o dinheiro doa mesmo no bolso de quem está gastando, o futebol brasileiro vai mudar, né? Eu acho que essa bengala que todo mundo usa, querendo colocar a culpa na CBF, querendo colocar a culpa em arbitragem, etc, isso aí é balela, isso aí é só para acreditar, para pôr coisa na cabeça de quem não consegue raciocinar. Bom, você tocou num assunto aí, arbitragem, né? Você classifica o nível da nossa arbitragem hoje? Como é que você classifica esse nível? Eu acabei de explicar. A arbitragem é consequência da desorganização dos clubes. O árbitro, Anderson, é um prestador de serviço. Para quem? Para clube. Se o serviço é ruim, não é culpa do prestador, é culpa de quem está contratando o serviço. Cuiabá na Série A tinha muita gente que parecia estar jogando contra o Clube Star na Série A. E a estadia do Cuiabá na Série A movimentava a economia, movimentava o turismo, movimentava a capital mato-grossense. Na Série B, vai movimentar um pouco menos, mas ainda assim, a permanência do Cuiabá na Série B
traz para o estado de Mato Grosso visibilidade e poder econômico também. Se classifica da mesma forma ou não? Não, claro que a Série A é outro mundo, né, Anderson? A Série A é só você ver a desproporção dos direitos de transmissão da Série A para a Série B. São os direitos de transmissão da Série A são 7 vezes mais caros que o da Série B. Né? Eu acho que a gente tem que entender, como eu já disse em algumas entrevistas, a gente tem que entender o tamanho do Cuiabá dentro desse cenário. Né? O que o Cuiabá fez, nenhum clube fez. Nenhum clube do tamanho do Cuiabá conseguiu fazer nos últimos anos. Se você for lá ver o Goiás, né, que é um clube que jogou a Série A mais de 25 vezes, já 20, não sei quantas vezes o Goiás já jogou a Série A. O Goiás, nos últimos 10 anos, não conseguiu ficar 4 anos seguidos na Série A. O Atlético Goianiense não conseguiu. O Avaí não conseguiu. O Sport não conseguiu. Entendeu? O exemplo que a gente conseguiu, o exemplo que existe de um clube que conseguiu subir e permanecer durante um tempo longo, que está na Série A hoje, é o Fortaleza. Então, a gente tem que entender que o Cuiabá era um clube pequeno quando subiu da Série B para a Série A, com quase nenhuma estrutura, sem categoria de base, entendeu? Com uma torcida que está crescendo, né? Que é exigente, que cobra da gente, mas que ainda está em crescimento, está sendo conquistada. Então, acho que a gente ficou bastante tempo na Série A, ficamos 4 anos. Isso, nós fizemos algo que pouquíssimos clubes fizeram, que foi o que estruturamos o clube. A gente hoje tem uma estrutura física top 5 no Brasil. Estamos melhorando muito as nossas categorias de base, que são o alicerce para o futuro do clube. E nós estamos fazendo um trabalho de retorno. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Né? Não, ao invés de ficar só cobrando o resultado, entender o clube, apoiar um pouquinho mais, abraçar o clube. Né? Nós somos o representante do estado de Mato Grosso no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Né? O Cuiabá rompeu as barreiras do Brasil. O Cuiabá já venceu jogos na Argentina, já venceu jogos no Uruguai, né? Algo que nenhuma equipe do Mato Grosso conseguiu fazer na história. Tem equipes aí que têm quase 100 anos e nunca conseguiram fazer isso. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de carinho, né? E de atenção do torcedor. Não precisa torcer, né? Mas apoia o clube, né? Cria esse... Eu acho que a gente é motivo de orgulho para os cuiabanos quando saem daqui hoje, né? E vão para o Rio de Janeiro, vão para o Nordeste falar de futebol. Tem um clube da cidade, tem um clube do estado para falar. Você tocou um assunto interessante aí, nesse ranking todo do Cuiabá. A gente tem hoje aqui o centro de treinamento que o Cuiabá construiu, que é referência para muito time grande. Tem time grande de Série A que não tem a estrutura que o Cuiabá construiu aqui, não é, Cristiano? Não, só dos clubes que estão na Série A hoje, só 3 clubes têm essa estrutura que nós temos. Palmeiras, o Flamengo e o Red Bull. Nenhum outro tem. Você pensa em abrir essa estrutura para fazê-la gerar receita, ou você vai manter ela exclusiva para o time do Cuiabá? Não, ela foi construída para o clube, Anderson. O que a gente tem feito lá cada vez mais, né? Nós temos um plano aí de investimento para a gente conseguir levar para esse novo centro de treinamento também no futuro as nossas categorias de base. Né? É um centro de treinamento que foi construído exclusivamente para o futebol de alta performance, né? Não tem uma segunda utilização ali. Dá para voltar para a Série A ainda esse ano? Eu acho que é muito prematuro para responder essa pergunta. Como eu disse, né? Nós estamos fazendo um trabalho com objetivo de retorno. Né? O campeonato é longo, o campeonato é muito equilibrado, é muito difícil. Né? E a gente tem que trabalhar o dia a dia. Eu acho que o futebol é o que faz um futuro bom, é o que a gente está fazendo hoje. Né? Eu não sou de ficar fazendo promessa, né? E não tem por que fazer promessa, mas a gente tem feito, o trabalho que nós estamos fazendo esse ano é pensando no retorno. Né? A gente montamos uma equipe competitiva com jogadores experientes, mesclado com jogadores jovens que têm muita vontade, né, que estão com muita vontade. E a gente precisa, né, continuar a evolução para que a gente tenha resultados que nos deem o que a gente está buscando. Bom, para a gente partir para a reta final da entrevista aqui, público de Série A, público de Série B, público de Campeonato Mato Grossense, a gente teve um jogo com o Atlético Paranaense, se não me falha a memória, com um pouco mais de 2.000 pessoas na Arena Pantanal.
Como é que você classifica hoje o torcedor indo ao estádio? É uma média boa? Tem que melhorar? Como é que é a sua visão disso? O torcedor, ele vai começar, ele precisa de uma sequência, né? O torcedor, Cuiabá, como eu disse, é uma torcida que está em crescimento, né? A gente teve momentos durante o ano passado que a gente engatou ali uma sequência que a gente poderia ter um crescimento, e a gente colocou ali 14 mil pessoas contra o Fluminense na Arena Pantanal e 90% que estava ali eram torcedores do Cuiabá. Né? Então a gente está tendo nesse ano, desde o início do ano, públicos baixos, contra o Atlético Paranaense foi um público baixo, mas quem vai trazer o público para a Arena de novo são os resultados, né? São os resultados, o futebol que o Cuiabá vai apresentar, né? Não tem como a gente pedir para o torcedor ir, se a gente não der algo em troca, se a gente não der apresentar um bom jogo, bons resultados, aí a torcida tem certeza que ela vai voltar para a Arena. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Na sua opinião, o Cuiabá ainda carece de jogadores e reforços para algumas posições ou não? Anderson, como é um clichê, né, essa resposta, né? Nunca tá fechado, sempre a gente está aberto a reforços, né, nós temos as janelas de transferência que vão se abrir de novo agora no início de junho, né? Tem uma janela especial para o Campeonato Mundial, né, que ela abre, se eu não me engano, dia 1º de junho, fecha no dia 10 de junho, né, do mês 6, aí ela abre de novo no mês 7, né, no final do mês 7, então a gente tem 2 janelas de oportunidade de reforços aí durante o ano, temos uma categoria de base muito ativa, né, ontem a gente jogou aqui em Cuiabá, no CT Manoel ali, contra o Palmeiras, o Cuiabá abriu 2-0, acabamos cedendo um empate com o Sub-20 do Palmeiras, que é o melhor, junto com o Flamengo, é a melhor equipe sub-20 do Brasil, um clube que investe 7 vezes mais do que o Cuiabá investe por mês na categoria de base, então a gente conseguiu, quase ganhando do Palmeiras ontem aqui. Então, assim, a gente tem reforços dentro de casa hoje, não só no mercado, né? Nós podemos nos reforçar com jogadores que nós já temos, né? Então, assim, nós estamos atentos, obviamente, ao mercado, né? Mas, assim, né? Acreditamos muito, acredito e confio nos jogadores que nós temos aqui hoje. Bom, o Cuiabá sempre foi pé no chão, né? Você tem uma média salarial hoje de quanto no clube? A nossa folha não é baixa. A nossa folha é uma folha hoje, dentro da Série B, passa aí de 2 milhões de reais só com os atletas, né? Nós temos um investimento interessante. Como eu disse, né? Nós estamos fazendo um trabalho para tentar retornar. Né? Nós não estamos entrando na Série B, não, nosso pensamento é permanência. Não, é lógico que a permanência é nosso primeiro objetivo. Mas o trabalho é focado em buscar o retorno aonde a gente está. Cristiano Dresch, muito obrigado pelo papo, mais uma vez aqui, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Poder. Suba da B para A e que os outros cheguem também, porque você já imaginou a gente tendo clássicos do futebol mato-grossense na Série A, dentro da Arena Pantanal? Eu acho que isso seria muito melhor do que, às vezes, aqueles que ficam achando, não, torcendo contra. Que o torcedor faça a sua torcida, né? Mas que o empresário, que os outros clubes torçam para que todos cheguem lá onde o Cuiabá chegou, e eu tenho certeza vai voltar aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Cristiano, pelo papo. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, Anderson. Um prazer participar e estamos, né, à disposição sempre aí. Um abraço.